Bom dia para quem está me assistindo. Meu nome é Benedita de Oliveira Campos, mas aqui em Pirapora, no interior de Minas Gerais, todo mundo me conhece como Vó Dita do Acarajé. Tenho 92 anos de vida, uma saúde que muito moço de 20 não tem, e uma disposição que só Deus sabe de onde vem. Todo dia, faça chuva ou faça sol, eu monto minha barraquinha na Praça da Matriz e vendo meu acarajé, meu vatapá, minhas cocadas, é o que me sustenta, não só o corpo, mas a alma. Ver o sorriso no rosto de um cliente satisfeito, ouvir as histórias do povo, isso não tem preço. Mas nem sempre a vida foi esse prato de dendê cheiroso. Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que elas criam raiz dentro da gente, viram parte de quem a gente é. E hoje, pela primeira vez, eu vou arrancar uma dessas raízes e mostrar para todo mundo uma história que eu mesma só fui entender por completo agora, no apagar das luzes da minha existência. É uma história de promessa, de segredo e de uma força que eu não sabia que tinha. Uma história que começa muito antes de eu vir ao mundo, numa terra rachada pela seca e por costumes que hoje parecem coisa de outro planeta. Nasci em 1932, numa casinha de pau a pique com chão de terra batida, lá para as bandas de um lugar chamado Várzea da Palma, que naquela época era só poeira e esperança. A casa era pequena, com 2 quartos e uma cozinha de lenha que vivia enfumaçada. O cheiro de fumaça de angico e de feijão cozinhando no pote de barro é uma das primeiras memórias que tenho. O telhado era de sapé e, quando chovia forte, as goteiras faziam uma música triste dentro de casa. A gente dormia em esteiras de palha no chão, todos juntos para espantar o frio e o medo do escuro. Éramos em 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres. Eu era a do meio, a que sempre se perdia na conta do meu pai. A gente não tinha luxo, não tinha boneca de loja, nem sapato bonito. Nossos brinquedos eram as espigas de milho que viravam bonecas, o rio que virava nosso mar particular e as histórias que minha mãe contava ao pé do fogão. A vida era dura, mas tinha uma dignidade que o dinheiro não compra. A gente aprendia a dar valor para um prato de comida, para uma roupa remendada, para um abraço de mãe. Meu pai, Juvenal, era um homem sério, de pouca conversa e mão pesada. Um cabra trabalhador saía de casa antes do sol raiar e só voltava quando a lua já estava alta, o corpo moído da lida na roça. Ele era meeiro numa fazenda grande, plantava milho, feijão e mandioca. O que sobrava da parte do patrão era o que a gente tinha para comer o ano todo. Ele não era um homem mau, entende? Mas era um homem do seu tempo, um tempo em que o pai era o dono de tudo, inclusive dos filhos. A palavra dele era lei e ai de quem ousasse contestar. Lembro que a gente comia em silêncio. Só se ouvia o barulho dos talheres de alumínio batendo no prato de ágata. O olhar dele bastava para a gente saber que tinha feito alguma coisa errada. Minha mãe, Almerinda, era o contrário. Era a água que apagava o fogo do meu pai. Uma mulher submissa, sim, como todas daquela época, mas de uma doçura e uma força que só fui entender muitos anos depois.
Ela era o coração da casa. Acordava antes de todo mundo para acender o fogão a lenha, fazia o café, cuidava da criação miúda, umas galinhas e um porco que eram nossa maior riqueza. Era ela quem remendava nossas roupas com uma paciência de santa, quem fazia nossos curativos com ervas do quintal e quem nos contava histórias de assombração para a gente esquecer da fome. A voz dela era mansa e o cheiro dela era de alfazema e de fumaça. Ela nos amava com um amor silencioso, um amor que se via nos gestos, no cuidado, no prato de comida sempre cheio, mesmo quando o dela estava vazio. Meus irmãos eram como um bando de passarinho, cada um com seu jeito. O mais velho, João, era o braço direito do meu pai na roça, um rapaz forte e calado como ele. Depois vinha a Maria, a mais bonita das irmãs, com uns olhos de jabuticaba que encantavam qualquer um. Ela sonhava em ir para a cidade grande, em ser costureira. O Antônio era o mais levado, vivia aprontando, subindo em árvore, caçando passarinho com bodoque. A Francisca, coitada, era a mais doentia, vivia com uma tosse que não passava. E assim ia, a escadinha de filhos. A gente brigava muito, como toda família grande, mas na hora do aperto, um defendia o outro com unhas e dentes. A gente aprendeu a dividir o pouco que tinha e a se apoiar na dor e na alegria. Naquele tempo, a vida era regida por outras regras. A gente não tinha dessas modernices de hoje, de televisão, de celular. Nossa diversão era a reza do terço na casa da vizinha, as festas de São João com fogueira e quentão e os casamentos, que eram o grande acontecimento da região. As moças eram criadas para casar para serem moças de família, o que significava saber cozinhar, costurar e principalmente obedecer ao marido. A gente não escolhia com quem ia casar. Quem decidia era o pai. Era um acerto de família, uma troca de favores, de terras, de promessas. E foi numa dessas promessas, feita antes mesmo de eu soltar o primeiro choro no mundo, que o meu destino foi selado. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 7 anos, que ouvi uma conversa do meu pai com um compadre dele, um tal de Coronel Afonso, um homem rico e poderoso da região. Eles estavam sentados na varanda, tomando uma pinga e fumando um cigarro de palha. O coronel era um homem gordo, de bigode grosso e um anel de ouro no dedo que brilhava mais que o sol. Ele falava alto, com uma voz de quem estava acostumado a dar ordens. Compadre Juvenal, o tempo está passando, a promessa é dívida e eu não costumo esquecer das minhas contas. Ele disse, dando uma baforada no cigarro. Meu pai, que perto dele parecia um homem pequeno, só balançava a cabeça. Pode deixar, coronel. Palavra de homem é uma só. A menina está crescendo sadia e prendada. Logo, logo ela estará pronta. Eu não entendi direito do que eles estavam falando. Que menina, que promessa! Mas senti um arrepio na espinha, um pressentimento ruim, uma sombra que passou por mim naquele sol quente da tarde. Minha mãe, que estava na cozinha, me puxou para dentro e me deu um beliscão, mandando eu ficar quieta. O olhar dela era de medo, um medo que eu nunca tinha visto antes.
Os anos foram passando e aquela conversa ficou guardada num canto da minha memória. Eu cresci, virei moça, aprendi com minha mãe todos os afazeres de casa, a cozinhar, a lavar roupa na beira do rio, a fazer renda de bilro. Eu era uma menina sonhadora, apesar da vida dura. Gostava de sentar na beira do rio e ficar olhando a água correr, imaginando que vida existia para além daquelas montanhas. Eu sonhava em aprender a ler, em conhecer o mar, em me apaixonar por um moço bonito do vilarejo. Havia um rapaz, o Zé, filho de um carpinteiro, que sempre me olhava na saída da missa de domingo. Ele era um moço educado, de sorriso fácil e mãos calejadas de trabalho. A gente trocava uns olhares, umas palavras tímidas. Meu coração batia mais forte toda vez que ele passava. Era um amor inocente, um amor que nunca teve a chance de florescer, porque a promessa do meu pai com o coronel Afonso era sobre mim. Eu fui prometida em casamento para o filho mais velho do coronel, um sujeito chamado Ramiro. Eu nunca tinha visto tal Ramiro na vida. Só ouvia as histórias que o povo contava. Diziam que ele era um homem bruto, mais velho que eu, uns 20 anos, que gostava de beber e de arrumar briga. Diziam que ele já tinha sido casado, mas que a mulher tinha morrido em circunstâncias estranhas. Umas diziam que de tristeza, outras que de maus tratos. Meu mundo desabou quando meu pai me chamou num canto e me contou do arranjo. Eu chorei, eu implorei. Eu disse que não queria casar com um homem que eu não amava e nem conhecia. Isso não é querer, Benedita, é o seu destino. Eu dei minha palavra e você vai cumprir, ele disse com a voz firme, sem me olhar nos olhos. Minha mãe chorou junto comigo em silêncio. Ela sabia que não podia fazer nada. Naquele tempo, a vontade de uma mulher não valia nada. O casamento foi marcado. A família do coronel mandou um enxoval completo, com vestidos de seda, lençóis de linho e até umas joias, coisas que eu nunca tinha visto na vida. Mas nada daquilo me alegrava. Eu me sentia como um bicho sendo vendido na feira. A cada peça de roupa que eu provava, eu sentia um nó na garganta. O Zé, o rapaz por quem eu tinha um sentimento, sumiu do vilarejo. Soube depois que o pai dele o mandou para a casa de uns parentes em outra cidade, com medo do poder do coronel Afonso. Eu estava sozinha. A data do casamento se aproximava e o desespero tomava conta de mim. Eu não dormia, não comia direito. Olhava para o rio e pensava em me jogar, em acabar com tudo. Mas a imagem da minha mãe, com seus olhos tristes e seu amor silencioso, me segurava. Eu não podia causar mais essa dor para ela. Eu tinha que ser forte. Eu tinha que encontrar uma saída. A vida da gente é feita de escolhas, mesmo quando parece que não temos nenhuma. E foi ali, no fundo do poço, que eu comecei a tecer o meu plano. Um plano arriscado, um plano que podia me custar a vida, mas era a única chance que eu tinha de ser dona do meu próprio destino. Se você está gostando da minha história, minha gente, deixe um comentário aí embaixo me dizendo de que cidade vocês são. Gosto de saber até onde minha voz está chegando. E fiquem ligados,
porque no final do mês vou sortear uma cesta com os meus melhores quitutes aqui de Pirapora, um pedacinho da vó Dita na casa de vocês. É só se inscrever no canal e deixar o nome nos comentários. Quem sabe a sorte não bate na sua porta, hein? O sorteio vai ser pelo WhatsApp, então fiquem de olho. A noite antes do casamento foi a mais longa da minha vida. A casa estava enfeitada com flores do campo, um cheiro doce e triste no ar. Minha mãe me ajudou a tomar um banho de ervas, como era a tradição. Ela chorava baixinho enquanto me ensaboava. Minha filha, seja forte. Uma mulher tem que saber ser forte. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu não respondi. Guardava minhas lágrimas e minhas forças para o que viria. O vestido de noiva, um presente da família do noivo, estava estendido na cama. Era branco, de um tecido fino que eu nunca tinha tocado. Parecia a mortalha dos meus sonhos. Meu plano era simples e perigoso. Eu ia fugir. Durante semanas eu tinha guardado pedaços de pão e de queijo num saquinho de pano. Tinha observado os horários dos poucos caminhões que passavam na estrada de terra que cortava a região. Eu sabia que um deles, o que levava carvão para a cidade grande, passava de madrugada. Era a minha única esperança. Esperei a casa toda silenciar. O sono pesado do meu pai, cansado dos preparativos da festa, o choro contido da minha mãe, que finalmente tinha adormecido de exaustão. Com o coração na boca, eu me levantei. Troquei o vestido de noiva por uma roupa simples de roça. Peguei meu saquinho de comida, um santinho de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe me deu, e saí pela janela do quarto, como uma gata na escuridão. O medo era um bicho gelado me roendo por dentro. Cada barulho da noite, o piado de uma coruja, o estalo de um galho seco, me fazia parar e prender a respiração. Eu corria pela mata, os pés descalços sendo rasgados pelos espinhos e pedras. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava ir para longe, longe da promessa do meu pai, longe do Coronel Afonso, longe do Ramiro e do seu cheiro de cachaça e violência que eu já imaginava. Cheguei na beira da estrada poeirenta, o coração martelando no peito. Esperei o que pareceu uma eternidade. Finalmente ouvi o ronco do motor se aproximando. As luzes fracas do caminhão rasgaram a escuridão. Eu fiz um sinal desesperada. O motorista, um homem de rosto cansado e bom, parou. O que uma moça faz aqui a essa hora, sozinha no meio do nada? Ele perguntou, desconfiado. Eu inventei uma história. Disse que minha mãe estava doente na cidade e que eu precisava chegar lá de qualquer jeito. Não sei se ele acreditou, mas acho que viu o desespero nos meus olhos. Sobe aí na carroceria, moça. Mas se a polícia parar, eu não te vi. Eu me escondi entre os sacos de carvão, o corpo todo tremendo de frio e de medo. A poeira preta entrava no meu nariz, na minha boca, mas eu não me importava. Eu estava livre, ou pelo menos a caminho da liberdade.
O caminhão balançava na estrada esburacada e a cada solavanco eu sentia que estava deixando para trás aquela vida que não era minha. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não conhecia ninguém na cidade grande. Mas eu tinha uma coisa que valia mais que tudo: a chance de escolher o meu próprio caminho. Eu rezei baixinho para Nossa Senhora, agradecendo por ter me dado coragem. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma ponta de esperança. A viagem foi um tormento. O cheiro forte do carvão, o frio da madrugada e o medo constante de ser descoberta. A cada parada, meu coração gelava, mas o motorista, um anjo que Deus colocou no meu caminho, não me entregou. Chegamos a Belo Horizonte quando o dia já estava clareando. A cidade era um monstro de concreto e barulho, muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Fiquei assustada, perdida no meio de tanta gente. O motorista me deixou perto do mercado central e me deu umas moedas. Toma, moça, compra um pão e que Deus te acompanhe. Nunca mais vi aquele homem, mas rezo por ele até hoje. Os primeiros dias na cidade foram os mais difíceis. Dormi na rua, comi o que consegui com as moedas que o caminhoneiro me deu. Sentia fome, sentia frio, sentia uma saudade imensa da minha mãe. Pensei em voltar, em pedir perdão, mas a imagem do Ramiro e daquele casamento forçado me dava forças para continuar. Eu precisava sobreviver. Comecei a procurar trabalho, pedi emprego em casas de família, em restaurantes, em lojas, mas ninguém queria dar trabalho para uma moça do interior, sem documentos, sem referência, com a roupa suja de carvão. O desespero começou a bater de novo. Até que um dia, passando em frente a uma igreja, eu vi um cartaz pedindo ajuda para limpar o salão paroquial. Era um trabalho simples por um prato de comida. Eu aceitei na hora. Foi ali, limpando o chão daquela igreja, que minha vida começou a mudar. O padre, um senhor bondoso chamado Padre Francisco, conversou comigo, ouviu minha história. Ele não me julgou. Pelo contrário, me ofereceu um quarto nos fundos da igreja e me arrumou um trabalho de verdade como ajudante de cozinha na casa de uma família italiana, os Rossi. Eles eram gente boa. A nona, a matriarca da família, me ensinou a fazer massas, molhos, doces. Eu era uma boa aluna, aprendia rápido. O cheiro da comida, que antes me lembrava da escassez, agora era sinal de fartura, de acolhimento. Trabalhei para os Rossi por muitos anos. Juntei meu dinheirinho, tirei meus documentos, aprendi a ler e a escrever com a ajuda da filha mais nova da família. Eu estava me reconstruindo pedaço por pedaço. Mas o passado, minha gente, ele tem um jeito de nos encontrar. Um dia, anos depois, eu estava na feira comprando verduras para a nona Rossi, quando dei de cara com um homem que vendia queijo. O rosto dele me era familiar. Era um antigo vizinho lá da Várzea da Palma. Meu sangue gelou. Ele também me reconheceu. Benedita, é você mesma, fia? O que você está fazendo aqui? Todo mundo lá na roça pensa que você morreu.
Ele me contou que a minha fuga causou um rebuliço danado. Meu pai ficou desmoralizado. O coronel Afonso jurou vingança. Disseram que eu tinha fugido com um amante, que eu tinha desonrado a família. Meu pai, de vergonha, vendeu o pouco que tinha e se mudou com a família para um lugar desconhecido. Nunca mais ninguém teve notícia deles. Aquela notícia foi como uma facada no meu peito. Eu fugi para ser livre, mas minha liberdade custou o exílio da minha família. A culpa me pesou por anos. Eu nunca mais vi minha mãe, nunca mais pude pedir a bênção dela, nunca mais senti o cheiro dela. Essa é uma dor que não sara, mas eu sabia que voltar não era uma opção. O coronel Afonso e o filho dele não me perdoariam. Continuei minha vida em Belo Horizonte. Com o tempo, a dor da culpa foi se transformando em força para honrar o sacrifício que foi feito. Minha gente, vou dar mais uma paradinha aqui para respirar e beber uma água. A garganta já está seca de tanto falar. Se essa história está tocando o coração de vocês, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação. E me contem aí nos comentários, vocês já tiveram que fazer uma escolha muito difícil na vida? Uma escolha que mudou tudo? Quero saber das histórias de vocês também. O tempo passou, conheci um homem bom, o Sebastião. Ele era pedreiro, um homem simples, trabalhador, de coração grande. Ele não se importou com a minha história, com o meu passado. Ele me amou pelo que eu era. Nos casamos, tivemos nossos filhos. Primeiro veio o Carlos, depois a Lúcia. Construímos nossa casinha com muito suor e sacrifício. A vida não era fácil, mas era nossa. Eu tinha uma família, um lar. Eu era feliz. Ensinei meus filhos a serem honestos, trabalhadores e, acima de tudo, a serem donos de suas próprias vidas. Nunca deixei que ninguém impusesse nada a eles. Um dia, meu marido chegou em casa com uma novidade. Um amigo dele tinha se mudado para Pirapora, aqui em Minas, e disse que a cidade estava crescendo, que tinha oportunidade de trabalho. Sebastião estava cansado da vida de pedreiro na cidade grande. Ele sonhava em ter um pedacinho de terra, em plantar sua horta. Decidimos arriscar. Nos mudamos para Pirapora. Foi a melhor decisão que tomamos. Aqui encontramos a paz que tanto procurávamos. Compramos um lote, construímos nossa casa, criei meus filhos. Eles cresceram, estudaram, se casaram, me deram netos, que por sua vez me deram bisnetos. Minha família cresceu, se multiplicou. A semente que eu plantei lá atrás, na minha fuga desesperada, tinha se tornado uma árvore grande e forte. Comecei a fazer acarajé para vender, para ajudar na renda de casa. Usei os temperos que aprendi com a nona Rossi e dei meu toque mineiro. O negócio deu certo. O acarajé da vó Dita ficou famoso na cidade. Com o dinheiro, ajudei a pagar os estudos dos meus netos. Um virou médico, outra é professora. Tenho um orgulho que não cabe em mim. Vi meus filhos e netos fazendo as escolhas que eu não pude fazer. Vi minhas netas se casando por amor, escolhendo suas profissões, sendo donas de si. E a cada conquista deles, eu sentia que a minha luta não tinha sido em vão.
Eu quebrei o ciclo, o clímax da minha história, a parte que eu mesma só descobri há pouco tempo, veio de uma forma inesperada. Uma das minhas bisnetas, a Júlia, é jornalista. Ela adora ouvir minhas histórias e decidiu fazer um trabalho da faculdade sobre a genealogia da nossa família. Ela começou a pesquisar, a procurar documentos antigos, a conversar com parentes distantes que foi encontrando pela internet, e foi ela quem desvendou o grande segredo, o segredo por trás daquela promessa que selou meu destino. Júlia descobriu em velhos registros de cartório e em cartas amareladas a verdadeira história entre meu pai e o coronel Afonso. Meu pai, Juvenal, não era apenas um meeiro nas terras do coronel. Ele era, na verdade, o filho bastardo do pai do coronel. Eles eram meio-irmãos. O coronel sabia disso e sentia uma inveja e um ressentimento profundos do meu pai, porque o pai deles, no leito de morte, tinha confessado que amava mais o filho bastardo do que o legítimo. E para se vingar, para humilhar o irmão, ele usou a sua posição de poder. Ele não deu terras ao meu pai como herança, mas o manteve como um empregado. E a promessa de casamento não foi um acordo, foi uma imposição, uma forma de mostrar quem mandava, de tomar para si algo que pertencia ao meu pai, de selar a humilhação dele. Mas a parte mais chocante da descoberta foi sobre o porquê de eu ter sido a escolhida. Minha mãe, Almerinda, antes de se casar com meu pai, teve um namoro com o coronel Afonso. Ele a abandonou para se casar com uma mulher rica. Minha mãe, desonrada e com o coração partido, casou-se com meu pai. O coronel, então, num ato de crueldade e posse, quis que a filha da mulher que ele rejeitou se casasse com seu filho como uma forma de marcar seu território, de mostrar que ele ainda tinha poder sobre a vida dela. A promessa não era sobre terras ou gado, era sobre poder, vingança e um amor doentio. Eu não fui prometida em casamento. Eu fui sentenciada a pagar por pecados que não eram meus. Quando minha bisneta me contou isso, com os documentos na mão, as peças do quebra-cabeça da minha vida se encaixaram. A tristeza nos olhos da minha mãe, a submissão do meu pai, o medo que pairava na nossa casa, tudo fez sentido. Eu não chorei de tristeza, eu chorei de alívio, porque eu finalmente entendi que a minha fuga não foi um ato de egoísmo, mas um ato de sobrevivência. Eu não destruí minha família, eu a salvei de uma maldição. Se eu tivesse me casado com o Ramiro, eu teria tido uma vida de inferno. Teria morrido de tristeza como a primeira mulher dele. Meus filhos nunca teriam nascido. Meus netos, meus bisnetos, toda essa gente que eu amo, não existiriam. A minha desobediência, o meu não, foi o sim mais importante da minha vida. Foi o sim para a minha própria existência e para a existência de todas as gerações que vieram depois de mim. Minha fuga não foi uma vergonha, foi um ato de coragem, uma justiça poética que o destino me permitiu escrever. Eu não me vinguei do coronel Afonso ou do meu pai. A vida se encarregou disso. Soube, pela pesquisa da minha bisneta,
que o Ramiro, o homem com quem eu deveria ter me casado, morreu cedo, disse Rose. O coronel Afonso perdeu tudo nos anos seguintes, as terras, o poder, e morreu sozinho e amargurado. Meu pai e minha mãe, eu espero que, onde quer que eles estejam, eles tenham encontrado a paz. Eu os perdoei. Perdoei meu pai pela fraqueza e minha mãe pelo silêncio. Eles fizeram o que podiam com as ferramentas que a vida lhes deu. Hoje, quando eu olho para trás, para a menina descalça correndo na noite, eu não sinto pena dela, eu sinto orgulho. Ela foi forte, ela foi a heroína da sua própria história, e é essa história que eu conto hoje para vocês. Uma história que ficou guardada por 90 anos. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com seus amigos, com sua família. Muitas vezes, as histórias das nossas avós, das nossas bisavós, guardam segredos e lições que a gente nem imagina. Elas são a nossa raiz. E conhecer nossas raízes nos ajuda a entender quem somos. A vida é longa, minha gente, e nela a gente aprende que até das feridas mais profundas podem nascer as flores mais bonitas. Eu tenho 92 anos, 4 filhos, 11 netos e 7 bisnetos. E a cada manhã que eu acordo e sinto o cheiro do dendê esquentando na panela, eu agradeço a Deus pela coragem que Ele me deu naquela noite escura. A coragem de dizer não, para que eu pudesse dizer sim para a vida que eu mesma construí. E essa, minha gente, é a maior riqueza que alguém pode ter. Fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo da vó Dita.